primeiro eu quero ministrar a palavra de Deus no teu coração, tá bom? Então eu convido vocês a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Uma passagem muito conhecida, mas Deus tem algo para você nesta noite através dessa mensagem. É aquela mensagem que Jesus acalma a tempestade. Esse escritor Marcos, na verdade o nome dele é João Marcos. Ele não era um dos 12, porque Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele instruiu, ele selecionou, chamou 12 discípulos, instruiu, e esses 12 eram os íntimos que andavam com ele. Aonde Jesus ia, lá estavam os 12. Então, quando você pega os 4 primeiros livros biográficos da Bíblia, biográficos porque estão contando a história de Jesus Cristo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você vai ver primeiro o livro de Mateus. Ele andava com Jesus, antes de Jesus o chamar, ele cobrava impostos, né, dos judeus. Então ele não era uma pessoa bem quista no meio do povo, porque ele era considerado um publicano. Então quando você ouve falar num publicano, era um judeu que cobrava imposto de um judeu. Então quando passava, eles cuspiam no chão, porque eles não gostavam. Eles falavam: você é um traidor, você tira do próprio povo. Então eles cuspiam em represária quando Mateus passava. Mas na hora que Jesus o chamou, a vida dele foi transformada, e tanto é que ele escreveu o primeiro livro. Aí João Marcos, que é o livro que nós vamos ler, Marcos, ele era companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, junto com Barnabé. Paulo andava com Marcos, Barnabé e outros, e eles faziam missões, eles ganhavam o mundo para Jesus. Depois tem Lucas, que também não era da linhagem dos 12, ele também foi alcançado acredito que pelos discípulos de Jesus, mas ali em Atos dos Apóstolos que ele foi ganhado, né? Naquele momento da igreja crescendo. E tem também o livro de João, que assim como Mateus, João andava com Jesus, ele era um dos 12. João é o apóstolo do amor. Então você vai ver, há uma diferença, e cada um deles escreveu para um determinado povo, direcionou o seu livro para apresentar Jesus para um determinado povo. E depois isso eu vou explicar na nossa escola, vou estar explicando isso para vocês, vocês vão aprender. Mas vamos ler o texto aqui, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. O que Jesus disse, igreja? Passemos para a outra margem. Isso pode melhorar, vamos lá? Passemos para a outra margem, glória a Deus. Versículo 36: deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que
até o vento e o mar lhe obedecem. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Coloca a mão no teu coração e repita assim: Senhor Jesus. Está fraco, diga: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse evento que nós lemos aqui, Marcos capítulo, a partir do versículo 35, aconteceu ali no Mar da Galileia, ou Lago do Tiberíades. Aí você fala: pastor, é mar ou é lago? Na verdade é um lago. Mas pastor, por que chama de mar? Queridos, ele é tão grande, que parece um mar. Mas é um lago, porque não, o mar ele é água salgada. E se você porventura beber desta água do Lago do Tiberíades, ele é uma água doce. Então é um lago, mas é imenso, imenso, imenso. Quando fomos agora em novembro, né, finalzinho do ano, fomos lá para Israel. Então primeiro fizemos a conexão ali em Amsterdã, na Holanda. Depois chegamos em Israel, lá em Tel Aviv. O avião ele pousa em Tel Aviv. E 16 horas de viagem, a gente estava cansado. Chegamos lá no hotel por volta das 2 da manhã e já estava tudo escuro. Então o ônibus estava esperando no aeroporto, levou a gente até Tiberíades, né? Levou para esse lugar. E eu não sabia, mas o hotel é à beira-mar. Então a gente chegou e foi dormir. A gente estava cansado da viagem. Quando a gente acordou, que eu abri a janela, que eu vi aquele mar, a ficha caiu. Eu falei: Jesus, eu estou em Israel. A ficha não tinha caído ainda estava meio que anestesiado. Mas na hora que eu olhei aquela imensidão, aquele mar, eu falei: Deus, eu estou aqui. Aconteceu, eu cheguei. E aí, naquele dia, depois do café, já tinham combinado com a gente. Falou: 8 horas estejam na porta, que a gente vai começar a peregrinação aqui. Vamos começar a andar e conhecer. Então quando você, receba aí, quando você for para Israel na caravana, só 2 pessoas aqui, né? Vou dar oportunidade para você receber a bênção. Quando você for para Israel na caravana, glória a Deus, o primeiro lugar que vão levar vocês vai ser para lá, para Tiberíades, para se hospedar no Mar da Galileia. E é uma vista fantástica. E lá no primeiro dia eles combinaram: tomem café e 8 horas estejam na porta, que o ônibus vai sair, a gente vai começar a andar. E a gente foi, a gente andou. A gente foi ali primeiro no Monte Hebron, aos pés do Monte Hebron, vimos as ruínas de alguns templos, vimos ali a nascente do Rio Jordão, onde ele nasce, e fomos ali no Monte das Bem-aventuranças, lá de Mateus 5, onde Jesus ele disse: bem-aventurados os mansos, os pobres de espírito, né? Aqueles que são perseguidos. Ele deu aquele sermão maravilhoso. Ali mesmo ele falou sobre a diferença de ser sal e luz. Então fizemos ali o tour. E a noite daquele dia foi fantástico. Mas eu vou chegar e vou contar a noite já. Deixa eu dar continuidade aqui. O texto que nós lemos de Marcos capítulo 4, versículo 35, está dizendo que sendo já tarde, ou seja, ao cair da tarde, já era de noite, já estava escurecendo. Diz que Jesus tinha andado o dia inteiro. Você vai acompanhar a leitura de Marcos capítulo 4, lá desde o versículo 1, Jesus fazendo a obra, andando o dia inteiro. E chegou uma hora que o mestre cansou. Aí quando ele entrou no barco, ele foi ali na popa, que é na parte da frente do barquinho, achou lá uma almofada, inclinou a sua cabeça e descansou. Aí você fala assim: pastor, Jesus se cansa? Lembre-se que aqui
ele era 100% homem, 100% Deus e 100% homem. E ele, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, está falando que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo Deus, ele não usurpou, ele não ficou com o olho gordo de ser igual a Deus, mas ele se humilhou e se fez como homem. E ali como homem ele sofria as mesmas paixões, tentações, dificuldade que eu e você. Então nesse momento Jesus, ele estava aqui na terra, se despojou da sua glória, e ali ele era 100% homem. Ele se cansou, sim, ele estava cansado, e ali ele descansou. E era de noite quando veio essa tempestade. Aí eu vou voltar no passeio, que eu falei, segura aí que eu vou voltar. Queridos, nosso apóstolo, que era o guia da caravana, ele, com essa viagem de novembro, foi a 7ª vez que ele foi para Israel. E ele conta isso, uma hora vocês vão ver ele contar essa experiência. As 6 primeiras vezes que ele foi para Israel, eles passearam, porque dentro do pacote está você passear de barco no mar da Galileia. Só que aqui era um barquinho, você a remo, né? Lá não, lá já é aquele barco maior, motorizado, com boia, aí já é diferente. Se olhava para cima tinha a boia, salva-vida. Então já era um barco renomado, uma coisa melhor, né? Os discípulos não, era um barquinho pequenininho. E ele, as 6 primeiras vezes eles foram fazer esse percurso de manhã. Então a vista é muito linda, o pessoal tira foto, só que fica disperso. O pessoal não se concentra, às vezes eles querem ministrar uma palavra e não se concentra. E ele falou, ele dá esse testemunho, ele fala: dessa vez, agora em novembro, nós fomos à noite, foi a primeira vez que a gente foi à noite, e foi a melhor viagem. Por quê? Primeiro, que a mensagem que o apóstolo trouxe naquele dia foi tremenda. Eu nunca vou esquecer, eu vou ficar velhinho, vou morrer, e eu vou lembrar da mensagem. Um dia eu quero pregar essa mensagem sobre as tempestades, as 2 tempestades na nossa vida. Aquela que acontece naturalmente e aquela tempestade que a gente pega a prova com a mão, que é o exemplo de Jonas. Jonas sabia que ele tinha que fazer a vontade de Deus, só que ele foi teimoso e foi para outro lado, e aí veio a tempestade e você sabe o que aconteceu. Por causa de teimosia, ele sofreu o que sofreu, né? Passou apuro. E muitas vezes somos nós que não precisamos passar apuro, só que a gente pega a prova com a mão, a gente quer dar atestado para Deus, quer fazer do nosso jeito. E aí ele deu essa mensagem que todo mundo estava concentrado, porque ninguém estava olhando as paisagens, estamos lá concentrados. E a segunda experiência extraordinária foi que começou a dar um vento, irmãos. E o barco grande, ele dava aquela chacoalhada, e as ondas batiam no barco e subia, e daqui um pouco a gente recebia nas costas aquela água gelada do mar da Galileia. Pum, batia assim, nós, ai Jesus, né? Glória a Deus, né? Mas vinha cada água e umas bofetadas na cara, assim, nas costas. Irmãos, deu medo, sabe? A gente ficou com medo, porque começou a vir aquele vento assoviando, e o barco assim mexendo. Aí teve uma hora que o cara, ele teve que fazer uma curva, que a gente percebeu que ele estava assim, meio preocupado em fazer uma curva. O barco, ele tinha que ir reto, e ele fez uma barriga assim, uma curva, por causa do vento. O vento estava forte, levando, até a hora que nós atracamos na região de Gadara. A região de Gadara era o ponto final. Você conhece esse lugar na Bíblia, que é o lugar aonde Jesus expulsa aqueles demônios o endemoniado de Gadara. Ele expulsa aqueles demônios, a legião, e vai na manada de porcos, e os porcos se jogam do abismo. Então ali nós atracamos em Gadara, e ali a gente terminou o dia visitando ali, indo para o hotel de novo. Mas eu vou dizer, foi uma experiência tremenda. E lá nós tivemos um gostinho, um pequeno, flash
do que esses discípulos passaram. Porque a gente em segurança, com bote salva-vida, com boia, ali num barco motorizado, com gente profissional dirigindo, deu medo. Imagina eles num barquinho a remo. Como não foi? Então foi uma experiência fantástica. Aleluia. E Jesus aqui no versículo 35 ele diz: passemos para outra margem. Ele chamou os discípulos para o barco e falou: passemos para outra margem. A ordem do nosso Senhor Jesus foi clara, foi transparente. E aí eu fico me perguntando, por que muitas vezes a gente fica questionando a vontade de Deus? Por que, igreja, você muitas vezes sabe o que tem que fazer e você fica dando atestado para Jesus? A ordem de Jesus na nossa vida é clara, é objetiva, é transparente. Não tem que ficar perguntando: Senhor, por que eu tenho que passar do outro lado, Jesus? Jesus, o que é que tem do outro lado de tão interessante? Não, vai lá e obedeça. Posso ouvir um amém? Para de ficar questionando e obedeça. Dói menos, aleluia. Quantas vezes eu já quebrei a cara, eu já me dei mal, porque eu sabia da vontade de Deus na minha vida e eu fiz ao contrário. E daqui um pouco parece que eu estou ouvindo ali Jesus olhar assim e falar assim: não te falei, eu avisei. E eu falo: tá certo, Senhor, o Senhor tem razão, como o Senhor sempre tem razão. Aqui no texto, assim como no texto Jesus falou para os discípulos, eu falo para você, igreja, não foi Jesus que disse: passemos para outra margem. Então, se foi Ele que te deu a ordem, confia, descansa nele, obedece, aleluia, glória a Deus. E lembre-se de uma coisa, projeta para mim Jeremias 29:11, por favor. Jeremias 29:11 que nós vamos ler. Lembre-se de uma coisa: você, igreja, está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa. E olha o que Jesus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Glória a Deus. Olha a promessa dele aí para nós. E aí a gente fica muitas vezes se questionando: Jesus, Ele tem um tempo novo para você, Ele tem algo novo para derramar sobre a tua vida. Hoje, portas de oportunidades estão abertas para você, os céus estão hoje abertos para você. Então se mova em direção dessas portas, aleluia, glória a Deus. Obedeça e vai na fé, aleluia, glória a Deus. O nosso desafio de pegar em cima foi doído. A gente no momento ficou em dúvida. Quem está há mais tempo aqui com a gente sabe das dificuldades que nós passamos. Para você ver, quando a gente chegou aqui, primeiro tinha uma padaria onde é a Odi, né? É Odi que fala? Odi. Aquela sorveteria que tem na esquina era uma padaria, chamava Padoca do Rock. Rock da Padoca, né? Rock da Padoca. Queridos, a gente estava cultuando aqui, os caras lá, uns rock assim, pesado, e você não entendia nada. Aí você falava: Jesus, que doideira, né? E aqui eles jogando o som para cá e atrapalhava. Aí fechou, falando: glória a Deus, graças a Deus vamos ter um momento de alívio. Aí em cima veio tabacaria, irmãos. Pensa, a gente aqui cultuando, daqui um pouco aquele cheiro de narguile. Narguile ainda era de menos, porque não deixava ninguém doido. Daqui um pouco vinha um cheiro estranho, e você falava: isso não é narguile, não. Isso daí é uma coisa diferente, né? E a sujeira que fazia, a bagunça que fazia, o som alto, não respeitava a gente. Aí saíram, glória a Deus. Aí daqui um pouco o cara do posto inventa de fazer um pagode ao vivo, de frente para nós. Não, é guerra, né?
é luta. Daqui um pouco saíram, glória a Deus, agora nós vamos ficar em paz. Aí entrou os irmãozinhos da maçonaria. Aí vocês lembram, era bode aí na porta. Eu falei, Jesus. E o pessoal confundindo a gente, achando que a gente tinha alguma coisa a ver com eles. Eu falei, não tem. A gente, quando tinha oportunidade de explicar, a gente falava, não, a gente não tem nada a ver. A gente já está lá, ó, eles entraram agora. E vão sair também em nome de Jesus. E saíram, glória a Deus. E eu entendo, meus queridos, que Deus deixou a gente porque há um propósito nesse lugar. Como igreja, nós temos ainda um tempo para estabelecer aqui. Depois Deus vai nos levar para outros lugares, e inclusive para o nosso tempo próprio, em nome de Jesus. Mas por enquanto a gente tem muito que evangelizar nesse lugar, porque aqui, neste lugar, é um celeiro de avivamento. Tem pessoas que precisam ser alcançadas, e Deus vai usar a minha vida e a sua. Diga assim, diga eu. Deus vai usar a sua vida para trazer luz para as pessoas que estão aí em trevas, andando em trevas na rua. Aleluia. E Jesus, ele te chama hoje, igreja, para você sair do natural e começar a caminhar no sobrenatural de Deus. Aleluia. E o versículo 37 de Marcos 4, o versículo 37 diz que se levantou uma grande tempestade. E olha que interessante, aqui, na hora que levanta duas tempestades, eu aprendo duas lições nesse texto. Primeira lição é que o fato de Jesus estar no nosso barco não impede que nós passemos por tempestades na nossa vida. O fato de você caminhar com Jesus e mandar Ele entrar no teu barco não significa que neste mundo você não vai ter desilusões, decepções, dificuldades, porque o próprio Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele disse. Então é isso que a gente precisa ter: bom ânimo, esperança, confiar e descansar nele. Aleluia. Eu lembro que recentemente um irmãozinho que está cuidando da mãe, a mãe está com 92 anos de idade. Ele não é daqui da nossa igreja, ele é um irmãozinho de outra denominação, mas um amigão meu, e volta e meia ele liga, pede oração para a mãe dele, a gente ora. E aí eu falando com ele essa semana, porque ele estava triste: oh, mas como Deus está deixando isso acontecer? Eu falei para ele: meu querido, a tua mãe tem 92 anos de idade. Chega nessa idade, começa a pipocar um monte de problema, né? Nós temos a Geise, que essa semana passou um apuro com o pai. 82 anos, Geise? 74 anos. Então começa nessa idade, 70, 80, 90, começa a pipocar. Eu estou com 51, já estou tendo problema, já estou começando a pipocar. Imagina com 92. Eu falei: querido, você já parou para pensar que talvez é Jesus preparando o teu coração? Mas aquele é o filhinho da mamãe, é o querubim, né, da mamãe. Então ele tem um apego, e assim, ele não quer aceitar que ela está com a idade avançada. Eu falei para ele: talvez é Jesus te preparando, meu filho. Então aproveita, beija muito, paparica muito ela, pega no colo, faz ela dormir, faz a comida que ela gosta, porque aí, quando Jesus promover ela para o céu, quando recolher ela, a sua consciência vai estar em paz. Foi o que aconteceu com meu pai. Eu, durante muitos anos, minha juventude, né, eu não tinha contato com meu pai como eu tive nos últimos dias, quando ele faleceu, nos últimos anos, né, porque 3, 4 anos antes dele ficar doente e vir a falecer, nós ficamos amigos, passa mesmo de conversar. Tanto é que quando ele teve, meu pai, ele teve também um AVC, Geise. Aí ele ficou, acho que uns 10 dias no hospital, e quem ficou morando no hospital cuidando dele foi eu, porque ele tinha 82 anos na época, e parece que a partir de 70, tem uma idade aí que é obrigatório um acompanhante ficar com ele. Se a família não tiver ninguém, paga alguém, mas tem que ficar alguém, tem uma idade que tem que ficar. E aí eu fiquei os 10 dias lá. Eu trocava ele, dava comida, dava banho, eu fazia de tudo. E ali eu lia a Bíblia com ele, eu orava com ele. Minha mãe sempre fala que as enfermeiras falavam: nossa, o seu filho cuida muito bem do seu marido.
E eu pensava e falava assim, que não sabe como era antes, né? As brigas que nós tínhamos. Mas Jesus tratou a gente e nós tivemos a oportunidade. Então, saia do natural e ande no sobrenatural. No mundo você vai ter dificuldade, vir as tempestades da vida, sim. E a segunda lição que eu aprendo é que a presença de Jesus na nossa vida, no nosso barco, faz toda a diferença. Você pode dizer glória a Deus? Vai ter tempestade? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter perseguição, até porque se pregarem um evangelho para você de facilidades, dizendo, aceita Jesus que seu problema acabou, né? As organizações tabajaras, muita gente não vai nem saber o que é isso, né? As organizações tabajaras, né? Seus problemas acabaram. É mentira, porque no mundo tereis aflição. O evangelho não é fácil não, mas a presença de Jesus no teu barco faz toda a diferença. É por isso que muitas vezes você está passando um perrengue, está passando um apuro, e alguém vem e fala assim, rapaz, como é que você mantém essa serenidade, como é que você mantém esse domínio próprio, porque eu no teu lugar já tinha surtado, já tinha pirado o cabeção, e você está aí tranquilo. Aí você fala, não é tranquilidade, é Jesus na minha vida. Você pode dizer glória a Deus? Os discípulos aqui, eles não precisavam ter medo, por dois motivos também. Primeiro, pela promessa, e segundo, pela presença de Jesus. Então eu digo para você, as dificuldades vêm, as tempestades vêm, mas você tem promessa, e você tem Jesus na tua vida. Aleluia. A tempestade vem aqui no texto, e diz que os discípulos, eles querem chamar Jesus, mas ao mesmo tempo uns falam para os outros, não vamos incomodar o mestre, ele está dormindo. Aí sabe o que acontece? Aquela autossuficiência. Não vamos incomodar, afinal de contas nós somos pescadores experientes, nós conhecemos aqui o mar com uma palma da nossa mão, né? Para que eu vou incomodar o mestre? A gente dá um jeito. Só que aqui o texto nós lemos, o problema se agravou. E é isso que acontece muitas vezes. Nós queremos maquiar uma situação, achando que a gente pode resolver com a força do nosso braço, como está escrito lá em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia na força do seu braço ali, né? E muitas vezes somos assim. Você lendo a história de Sansão e a história do rei Saul, você vai ver que a queda dos dois foi achar que eles eram a última Coca-Cola da prateleira, a última bolacha do pacote. O rei Saul achou que ele era o bambambam. Não, eu sou o quarto da trindade, eu sou o Jeová Júnior, ninguém pode comigo. E aí passou uma rasteira, né? Jesus passou uma rasteira neles e veio a decadência deles. Então o ser humano, ele é assim. E deixa eu te falar uma coisa para você, receba aí em nome de Jesus com amor. Mesmo que as tempestades da vida te peguem de surpresa, o nosso Deus, ele nunca é surpreendido. Aleluia. Mesmo que na hora H você não saiba o que fazer, o nosso Deus, ele sabe tudo, porque ele é onisciente, nada passa despercebido sobre ele. Mesmo que você perca o controle da situação, igreja, eu quero dizer que tudo está no controle, nas palmas da mão do nosso Deus. Nada sai do controle, até a nossa vida. Olha só o que ele escreveu lá em Isaías 49, versículo 15 e versículo 16, sobre mim e você. Ele diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta ou que carrega no ventre? E você que é mãe sabe que é impossível, né? Uma mãe não se esquece do filho que amamenta nem que carrega no ventre. Ele diz, mas, aí no versículo 16, porém, se isso acontecer, a mãe se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. E ele diz, e eu tenho o seu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Você pode adorar ele, você pode dizer glória a Deus. Esse Deus não é gente não, aleluia, glória a Deus. Versículo 38 aqui de Marcos capítulo 4, diz
que Jesus ali estava acampamento de jovens. Estávamos num sítio e era sábado pela manhã. Eu ia ministrar só à noite, e ali naquele momento o pastor Marcos César, na época não era pastor, daqui meia hora, uma hora ele ia trazer uma ministração, e veio a notícia: olha, Marcos, Léo, que são irmãos, com os pneus em cima do pé da tua mãe. Ela está no hospital e ela está se submetendo a uma cirurgia agora. A gente ficou tudo apavorado, ficamos angustiados. E eu olhava para a cara dele, ele estava numa serenidade, olhando assim para o céu. Eu vi que ele estava em espírito de oração. E eu cheguei nele e falei assim: Marcos, você quer mudar a ministração comigo? Eu ministro agora no teu lugar, e você ministra a sua à noite no meu lugar. E aí eu ministrando agora, você vai lá ver sua mãe. Aí ele olhou e falou para mim assim: Júlio, não vai adiantar nada eu ir agora, não vão deixar eu entrar. Você viu, ela está com os médicos, ela está operando. Então eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a obra. E eu sei que enquanto eu estou cuidando das pessoas, Jesus está cuidando do meu cestinho. Aleluia. É aquela passagem de alimentar a multidão. Enquanto eu alimento a multidão, Jesus está cuidando do meu cestinho. E na hora que terminar a ministração, aí eu vou com calma, e provavelmente já tem acabado a cirurgia, de repente eu posso até vê-la, e aí eu vou. E foi uma bênção a ministração, foi um mover de Deus. E quando terminou, ele foi. Depois, com a noite, quando ele voltou, ele falou: ela está bem. Foi, realmente um acidente, mas deu tudo certo, a operação deu tudo certo. Mas aquilo foi uma lição para mim, porque eu e você no lugar dele, talvez, irmãos, a gente ficava desesperado. Eu me lembro por menos, eu lembro que nós estávamos no culto aqui, e eu não sei se foi o irmão ou a irmã do Guilherme. Quando falo Guilherme tem dois, Guilherme 1, Guilherme 2. Mas do Guilherme, o Guilherme da Fernanda, eu me lembro que veio o irmão ou a irmã dar uma notícia: a avó não está bem. O Guilherme saiu, mas ele para chegar ali na porta, ele deu 2 passos, bum bum, já estava na rua. Ficou apavorado, ele saiu igual um foguete, desesperado. Apesar que ele é assim mesmo, Fernanda? Ele é desesperado mesmo, Mas ele saiu em 2 pulos. Eu também faria isso quando a gente pensa nos nossos entes queridos. Eu imagino o sofrimento, o desespero da Geis com o pai, quando teve o problema do AVC. O irmão Pedro, com o pai do nosso irmão Luciano, o desespero da correria da família, quando ele teve problema também. Então eu imagino como é difícil, mas nesse momento de crise, de dúvida, a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Você pode dizer glória a Deus? E aí os discípulos acordam Jesus, no meio da dificuldade eles acordam dizendo assim: Mestre, não importa que nós pereçamos, Senhor. Ou em outras palavras, no livro de Acrescentares do pastor Júlio, está escrito assim: Senhor, acorda aí, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, acorda aí, Jesus, cuida da gente, socorre a gente aí. Com certeza eles estavam gritando desesperado. E olha assim, sempre que nós passamos por tempestades na nossa vida, a nossa fé vacila. Isso é uma verdade. Lembra de João Batista?
Jesus ele falou assim: dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Aí João Batista vem, vê Jesus vindo e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Ele dá testemunho. Aí mais para frente prendem João Batista. Aí João Batista, na crise das dúvidas, começa a duvidar: será que é ele mesmo? Chama 2 discípulos e falou: vai lá, pergunta se é ele Messias mesmo, ou a gente tem que esperar outro. Duvidou por causa das crises das dúvidas, na tempestade. Lembra do profeta Elias, o profeta do fogo? Ele fez fogo cair, 1 Reis 18, ele fez fogo cair do céu, aquela manifestação de Deus gloriosa, poderosa. Aí daqui um pouco ele ouve falar que Jezabel, né? A Jezabel mandou o recado: vou lhe pegar, homem. Pronto, o homem entrou na crise, já se escondeu, pediu a morte, ficou em depressão, porque uma mulher idólatra, uma mulher que não tem nada a ver com Jesus, com Deus, pelo contrário, era perseguidora, só mandou um recado: vou arrebentar você, vou matar você. Pronto, o homem entrou em crise. E assim também, se foi com esses homens de Deus, assim acontece com muita gente, eu e você. Na hora da dificuldade a gente não pode vacilar. Os nossos pés têm que estar afirmados na rocha que é Cristo Jesus. A nossa confiança tem que estar nele. Ainda, meus queridos, que a medicina, os médicos dê alguma palavra contrária, a última palavra é dele, vem dele, para a glória de Deus. Você pode dizer aleluia? E deixa eu te falar uma coisa também para você, né, para a gente mudar de assunto. Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, ele nunca chega atrasado. Esse negócio, esse ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha, isso é uma mentira. O nosso Deus, ele não tarda e ele não falha, ele chega na hora certa. A tua bênção vem na hora certa, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Ali em Mateus 28, 20, ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Aleluia. E outra coisa muito interessante nesse texto aqui, na hora que os discípulos foram acordar Jesus, os gritos deles, os desespero, a aflição dos discípulos aqui, não foi o que acordou Jesus. O texto é bem claro. O que acordou, o que despertou Jesus aqui, foi o clamor deles. Você pegou aí a visão? Foi o clamor do povo. Então, o que você está esperando para você clamar para Jesus na sua dificuldade, naquilo que você está precisando? Eles aqui, eu fico imaginando eles clamando: Jesus, nos ajude. Me lembro do cego Bartimeu agora na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto de Bartimeu diz que a multidão fazia com que: fica quieto, cala. E quanto mais a multidão oprimia ele para ele ficar quieto, mais ele gritava, chamando a atenção de Jesus, clamando o nome de Jesus. E o que você está esperando nessa dificuldade? Recebe aí em nome de Jesus. Eu sei que assim como você, eu também tenho minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, como nós cantamos aqui, né? Assim que eu venço minhas guerras. É assim, é aos pés de Jesus, clamando o nome dele, clamando o sangue poderoso dele. É assim que nós vamos vencer as nossas guerras, em nome de Jesus. Aí o versículo 39, já estou terminando. Inclusive, Guilherme e Felipe, vai preparando um louvor aí. Nós não combinamos nada, mas eu sei que Deus vai usar a vida de vocês. Deixa um louvor no pente aí, para depois nós adorarmos ao Senhor. Versículo 39 diz que na hora que Jesus ele acorda, ele repreende o vento e o mar, e ele diz assim: cala-te, aquieta-te. Queridos, eu fico imaginando o vento e o mar conversando ali, fazendo ali a bagunça deles.
daqui um pouco um olha para o outro, fala com o outro. Isso eu estou viajando na maionese aqui, né? Mas eles falam assim: você está ouvindo? E um fala para o outro: eu estou. E eu estou conhecendo essa voz. É a voz do nosso Criador, aleluia, aleluia. E Jesus, Ele não se move pelo nosso choro, Ele se move pela nossa fé. Se você tiver fé, é isso que nós estamos com um propósito anual, fé, como um grão de mostarda, preguei isso semana passada, como um grão de mostarda, você vai mover montanhas em nome de Jesus. Essa situação, ela vai passar. Aí, no meio da tempestade, Jesus, ele disse ali para Pedro, está lá em Mateus 14, 22 em diante, ele diz assim: vem. Ele falou para Pedro no meio da tempestade, e Pedro começou a andar sobre as águas, só que quando ele começou a ouvir o barulho do vento, ele vacilou na fé, titubeou, e ele começou a afundar. E aí, ali naquele momento, a fé de Pedro paralisou. E eu quero te perguntar nesta noite: o que é que tem te paralisado? Que você estagnou, paralisou, não se move mais, tem ficado nesse mundinho, nesse quadrado, nessa zona de conforto. Em nome de Jesus, igreja, nesta noite reaja, reaja. Deus tem bênçãos para você, Deus tem promessas para a tua vida, e não é só para a tua vida não, é para a tua família, é para a tua casa também. Diga aí amém, aleluia. Eu quero dizer para você que nunca foi da vontade de Deus que as coisas ruins acontecessem para você, que você terminasse o ano passado do jeito que você terminou, talvez chorando, talvez não aconteceu nada. Deus, ele tem o melhor para nós, ele tem coisas grandes. Jesus sempre deseja o melhor para os seus filhos, e você é filho, filha de Deus. Já falei, a sua identidade em Deus é de filho, é de filha. E qual é o pai que não quer ver o filho bem? Qual é o pai, como a Bíblia, né, Jesus ele ensinando, qual é o pai que o filho vai pedir pão, ele vai dar pedra, né, vai dar uma serpente para ele? Não. Nós sendo maus, a gente quer dar as coisas boas, imagina ele, que é bom, aleluia. E aí no versículo 41, para encerrar, os discípulos, quando vê que na hora que ele deu a ordem de comando, o mar e o vento cessou ali, fez bonança, os discípulos maravilhados perguntaram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, este, como está escrito lá em João capítulo 4, este é a água da vida, e se você beber dessa água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse, como está escrito em João 6, ele é o pão da vida que desceu do céu, e se você comer, você vai se alimentar, e nunca mais vai passar necessidade. Lá em João 8, esse é a luz do mundo, e se você caminhar nessa luz, nunca mais você vai andar em trevas. Esse em João 10, ali está falando que é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. E também João 10 está falando que este é a porta, e ele diz: se alguém passar por mim, por esta porta, encontrará salvação. Ali em João 11, este é a ressurreição e a vida. Em João 14, versículo 6, este é o caminho, a verdade e a vida. Este, em João capítulo 15, diz que ele é a videira verdadeira, aleluia. Este é o leão que se fez cordeiro, este é o santo que se fez pecador, este é o rei que se fez réu por mim e por você, este é o inocente que se fez culpado ali na cruz do Calvário, este é a videira verdadeira que se fez raiz em terra seca. Este é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E se você crê e está entendendo, aplauda Ele bem forte, glorifica o nome dEle, em nome de Jesus, aleluia. Nós temos
um propósito a cada mês, e o propósito desse mês é gospel. Godspell é a junção das duas palavras. Godspell é domingo que vem agora. Então, até o final desse mês, eu sei que Deus tem boas novas dos céus para você, em nome de Jesus. Muita coisa pode acontecer até o dia 30 desse mês na tua vida, em nome de Jesus. Então, vamos passar para outra margem, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, e eu quero dizer para você, igreja, se mova. Nós vamos chegar junto do outro lado. Vamos nos dar as mãos, nós vamos andar juntos. Quando você estiver cansado, um ajuda o outro, como a palavra de Deus em Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, tem bom ânimo. Então, um ajudando ao outro. Pode até vir a tempestade no meio do caminho, mas nós vamos chegar, vamos passar do outro lado, vamos chegar na margem, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Ah, pastor, eu estou cansado. Vai cansado mesmo. Ah, pastor, eu estou vindo andando, vem se arrastando, mas vem na presença de Deus. Não fique inerte, não fica paralisado não, não fique estagnado não. Mergulha mais nessa presença. Ali a palavra do profeta, se eu não me engano é o Ezequias, número 47, capítulo 47, fala das águas purificadoras, o rio de Deus ali, e a palavra diz que ele teve uma visão, o profeta teve uma visão de um anjo com um cordel de medir, e havia um rio, e o anjo diz: vem, entra para dentro do rio, e quando ele entrou, eram águas que só dava ali nos pés dele, nos dedos dos pés. Então está falando de um relacionamento superficial, um relacionamento água com açúcar. Isso Deus não quer de mim e de você. E o anjo mediu 1000 côvados e disse: entra mais. E ele entrou, e eram águas que davam nos joelhos. E o anjo falou: tá pouco? Entra, mas mediu 1000 côvados, entra mais. Quando ele entrou, disse que dava nos lombos. E o anjo mediu mais 1000 côvados e falou: entra, ainda está pouco. E quando o profeta entrou, tem uma hora que diz que eram águas que me cobriam, e eu não podia mais andar, eram águas que tinham que nadar, né? Não tinha mais como. E ele fala que Deus, o anjo pega ele e começa a levar de uma extremidade para outra. O que eu quero dizer? Quando você realmente mergulhar na presença de Deus, nessa visão de Deus, Deus vai começar a te levar no sobrenatural, e você vai vivenciar coisas extraordinárias, grandes, poderosas, que você nunca imaginou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você vai ter a oportunidade agora de clamar a Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, e eu vou orar junto com você.